Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada, episódio 4 do podcast Gabinete 806. Eu sou Giuseppe Resgo, deputado estadual, e hoje eu estou com Felipe Rosa novamente, já virou figura cativa aqui no podcast. Tudo bem, Felipe? Já tá ficando enjoativo, né? Eu falei que eu não ia sair daqui e não saí mesmo, tô aí. Estamos com o Adelar também, o nosso mago dos vídeos e aí das edições. Tudo bem, Adelar? Voltei, vamos lá. E hoje nós temos uma pessoa nova, que é o nosso coordenador de bancada, o senhor Frederico Cosentino. Finalmente me convidaram, né, Ele cara? chegou, eu fico escutando esse negócio aí, mas nunca me convidam, velho. Tu vê Ele que eu chegou. convidei o Fred no elevador. Cheguei no Fred e falei, ô Fred, tu podia participar do podcast, né? Aí ele, ao invés de olhar pra mim e falar, legal. Aí ele, meu, nunca me convidou, né? Te cobrou, já te cobrou. Aí eu falei, tô te convidando. Né? Então tá, né? Nunca me convidou, né, meu? Tamo Já aí, fez né? uma cobrança. Tamo aí. Especialista em nada, especialista em tudo. Bom, a pauta de hoje são 3, tá? A gente vai falar sobre o fim do DIFAL, que causou debates, brigas e polêmicas por causa da propaganda na internet, aquela coisa toda, propaganda na TV, no Fantástico. O fim do sistema das bandeirinhas, do distanciamento controlado, e o novo sistema, que é o 3A. Aliás, o Fred foi convidado especificamente por isso, eu acho, que o Fred tem as suas ponderações aí, e sobre o auxílio saúde e os privilégios do funcionalismo. Basicamente, esses são os 3 temas de hoje, começando pelo fim fake do DIFAL. É isso que tá aqui no meu roteiro, fim fake do DIFAL. De novo. Antes disso, eu só pedi pro pessoal aí seguir as redes sociais, pesquisar Giuseppe Resgo no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Tem várias opções aí para acompanhar o meu trabalho e deixar o feedback do podcast, por favor, no Instagram, tá? Para eu poder centralizar os comentários e poder trazer os feedbacks do pessoal. Vamos lá, fim do DIFAL. Quem quer começar sobre esse assunto? Eu acho que o coordenador da bancada Estrear. está estreando no podcast. Acho que primeiro a gente tem que explicar pro pessoal o que é DIFAL, né? Boa. Nem todo mundo que nos segue aí, que nos escuta, entende completamente a nossa maluquice, que é o sistema tributário, né? Basicamente, em resumo do resumo, né? A gente paga o ICMS, uma alíquota, cada produto tem sua alíquota, né? Então o pessoal está muito acostumado a ver lá na conta de luz, pega a conta da CE aí, da RGE, Santa Maria qual que é mesmo? RGE, né? RGE. Era a antiga AES Sul. AES Sul, claro. Na minha época de Santa Maria era AES Sul. Tanto que eu não entendi a piadinha que meu pai fazia quando deixava a luz acesa. Ele perguntava se Sou ele era sócio. sócio da CE. Sócio Eu da não CE. fazia a menor ideia do que ele estava falando. O meu pai porque dizia era sócio RGE. da Light. Meu pai dizia sócio da Light. Olha aí. Você pega a conta lá, você vai ver que você paga o ICMS. Toda transação de mercadoria, você compra no supermercado, qualquer coisa você paga ICMS. Quando um produto vem de outro estado para o Rio Grande do Sul e a alíquota é diferente, além da alíquota de ICMS, você ainda paga o diferencial de alíquota. Esse é o resumo do resumo. E por isso que o nome é DIFAL. Diferencial de alíquota. Isso. E lá na reforma tributária, no tarifaço que o governo chamou de reforma tributária, você tinha o que o governo chamava de parte, que eles estavam abrindo mão de receita, né, e o que a gente chamava de parte boa, você tinha lá o fim do diferencial de alíquota. Lá naquela época eles até diziam, tá? Eu me lembro que eles até diziam, não, vai acabar o DIFAL, aí tinha lá o asterisco pequenininho, não, mas para tais casos. Negativo. Eles começaram a dizer isso depois das primeiras apresentações. Na primeira era só fim. Na primeira era fim do DIFAL. Mas o mais grave foi agora, Depois que quando mudou. ela entrou em vigor, que eles começaram a lançar uma propaganda dizendo que tinha sido extinto a DIFAL. E aí vários empreendedores começaram a procurar a gente, né, deputado? Deputado, olha aqui, ó, meu boleto não foi extinto. E a gente foi estudar, foi tentar entender e, no fim, né, dissecando esse sistema tributário, você acabou com a DIFAL para casos A, B e C. Para os casos Y, X e Z, ela continua existindo. Tá lá. Então não é a extinção, né? Ela é a redução. Você pode chamar de grande redução, você pode chamar de fim para vários, né? E que é algo bom, né? Essa redução é boa. Ninguém diz que é ruim essa redução. Tanto que a gente dizia que era a parte boa da reforma. Só que não dá para tu exagerar, né? Na propaganda, dizer que foi extinto. Que na prática você está gerando uma expectativa na sociedade e as pessoas, o empreendedor, isso é uma coisa ruim do Brasil, né? O empreendedor nem sempre ele está por dentro do sistema tributário. O sistema tributário é tão complexo que você tem que contratar escritório de advocacia, escritório de contabilidade, e se bobear, você ainda tem que... Se bobear não, e você ainda tem que contratar sistemas de contabilidade, né? Então você tem despesa com sistema, tem despesa com contador, tem despesa com advogado, porque muitas vezes você não entende. Aí você recebe lá, o teu contador te manda um boleto do DIFAL. Não, mas peraí, eu vi na propaganda no intervalo do Fantástico que tinha acabado de falar. Não, acabou. Foi Acabou para vários casos, mas pro dele não. Foi o caso da audiência pública.
A gente fez uma audiência pública, para situar aí o ouvinte, a gente fez uma audiência pública com o governo para dar a oportunidade deles poderem explicar, né, por que eles fizeram propaganda dizendo que acabou, sendo que não acabou. Aí a gente trouxe o subsecretário da Receita, o Ricardo Neves, para ele dizer, ó, acabou, tá? Acabou tudo, não existe mais, ou dizer que acabou mais ou menos e a propaganda tá exagerada. E foi o que ele falou, né? Acabou, mas acabou mais ou menos e a propaganda tá É uma exagerada. espécie de zumbi, né? Ele falou que o DIFAL acabou, mas o que vai ser cobrado ainda é o diferencial de alíquota. Pô, DIFAL, diferencial de alíquota. E o caso mais gritante foi do contador de Santa Maria, lá o Guilherme Bordim, que a gente conhece, um ótimo contador, aliás, o Guilherme Bordim, ele trouxe e ele explicou que o cliente dele recebeu um guia de DIFAL de 25 mil reais, porque o caso dele era o seguinte, né, o DIFAL que acabou foi o DIFAL de 6% ou menos, ou seja, se o diferencial de alíquota é 6%, não paga mais. Agora, se o diferencial é maior que 6%, aí ele paga. E no caso do cliente dele era isso. Era um cara que o produto entrava a 4% aqui no estado, e a alíquota aqui é 17,5%. Portanto, ele tem que pagar a diferença de 13,5%. E o cara falou pra ele, não. Tá no Fantástico. Ainda que até nesses 6% a redação deixa alguma margem para dúvida, né? Sim, claro que daí a gente vai entrar em minúcias que talvez a gente vai mais cansar o ouvinte do que... enfim. Assistam a live com o Ferreira Assistam a Neto. live, exatamente. Assistam Porque a live com o Ferreira Neto, até no Facebook. para esses 6% há uma certa dúvida e a gente está, enfim, monitorando o caso porque aparentemente nós temos um zumbi tributário que persiste. A despeito de a gente ter evoluído. Me parece que há uma evolução, isso é nítido e claro, mas não uma extinção, né? Eu acho que é aí que o governo talvez tenha exagerado na dose e a gente tem que... E a explicar DIFAL pro povo. ela é uma excrescência de um sistema onde o imposto sobre consumo é cobrado na origem e não no destino, né? Exatamente. Se você tivesse uma reforma tributária ampla que instituísse um imposto sobre consumo, um IVA, né? Como é a PEC 45, como é a PEC 110, você tivesse um imposto sobre consumo cobrado no destino, você não teria essa excrescência, né? Para quem não entendeu, basicamente hoje o imposto é cobrado da onde sai o produto e não da onde chega o produto. E por que isso é ruim, né, cara? Porque é bom dar aquele exemplo do Marcos Lisboa lá. Aquele exemplo é muito bom, dizendo por que isso é ruim, que ele fala que a Zona Franca de Manaus é um grande exemplo disso. Que quando tu cobra o produto na origem, o imposto na origem, tu cria distorções tão grandes no sistema que tu fica fazendo produtos andarem de um lado para o outro no país, sendo que ele deveria estar sendo produzido perto do local onde ele é consumido. Ele dá o exemplo lá de motocicletas produzidas na Zona Franca de Manaus. Quando tu dá um baita de um desconto de incentivo fiscal, de ICMS, etc., no estado de origem, que no caso é lá a Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas, o estado consumidor, que nesse exemplo que ele dá é São Paulo, acaba dando uma distância muito grande, tem muitos custos e gera uma distorção tão grande que acontece esse caso da motocicleta, que as peças são produzidas em São Paulo, levadas para Manaus, lá elas são montadas e, portanto, é ali que o produto é feito. Né? E é o estado de origem, Depois ela volta. Amazonas, que recolhe aquele ICMS em tese, que não tem, né, que se reduz muito, Sim. e depois ela volta para São Paulo, para ser consumida. Por que não ser produzido em São Paulo, de fato? Né? Por que não é feito lá? O Marcos é muito bom, ele dá o exemplo também do pão, né? Se você tem o pão cacetinho, a padaria tributa ele de uma forma. Mas quando o pão fica velho e ele vira farinha de rosca, aí a tributação é outra. Assim, é uma excrescência, o sistema tributário brasileiro é uma excrescência. É uma pena que a reforma tributária não seja prioridade zero do governo nacional, do Congresso. Né? O Bolsonaro mandou a reforma de uma parte, aí a comissão especial juntou, aí o Lira desfez a comissão. É um tema muito complexo, é um tema muito amplo, e é um tema muito difícil de resolver porque envolve muitos interesses. Envolve os interesses federativos dos estados, dos municípios, envolve interesses setoriais, porque o setor não quer pagar mais, o outro setor quer manter seus benefícios, outro setor quer pagar menos. É uma disputa muito grande. Uma grande coxa de retalhos. Uma grande coxa de retalhos. Bom, e quem enfim, mais perde com isso é o consumidor. Falando em coxa de retalhos, né, sistema de distanciamento controlado. Bom gancho, hein? Agora, hein? Agora. E a gurizada vai ficar orgulhosa de mim, né? A Carol vai olhar... A Carol vai gostar desse gancho. Ela reclama dos ganchos. Ó. Falando em coxa de retalhos, olhando pra câmera lá que tá nos filmando agora, que no último podcast o pessoal deu uma sugestão de filmar e eu falei que ia... Quer dizer, no penúltimo... não me lembro quando. Eu falei que ia filmar. Tá aí, ó. Tá filmando, estamos aqui no Gabinete 806. Este é o Gabinete 806. Falando em coxa de retalhos, acabou o sistema das bandeiras, né, Delar? Tu devia enlouquecer com aquele negócio lá. Toda semana uma Eu nem sabia que bandeira era. Olha só, cara, eu saio daqui 6h30, quase 7 horas, eu chego em Cachoeirinha passado das 8.
Não tinha mercado aberto mais. Não tinha mercado aberto. Dá esse exemplo aí, cara. Conta esse caso aí que aconteceu que... Então, né? Vai lá. Eu vou ter cachoeirinha, porque eu moro lá. Aí eu chegava lá, na sorte eu chegava 10:08. Isso na época que o governo proibiu... Proibiu dos mercados abrir depois das 8. Então era às 8 horas, fechava meia porta, só pro pessoal sair abaixando a cabeça. Foi no auge da bandeira preta ali, né? Então eu chegava lá, eu tinha que descer do ônibus na frente do mercado e correr pra dentro. E ficar lá dentro, e não era pouca gente que tinha lá. A torcida do Flamengo fazer isso. Todo mundo. E aí ficava lá, tava com umas 10:09 por aí pra conseguir sair, passar no caixa e pra chegar em casa, ter que correr, ter que ir a pé até em casa com as compras e tal. Com mochila nas costas, com a roupa do trabalho. Quando antes fechava às 10, depois que liberou, fechava às 10. Tu chegava em casa, tomava um banho, olhava pro meu filho, aí tá, 9:30 vou lá no mercado. Muito mais tranquilo. E aglomerado. Não, era menos aglomerado depois das 9. Diante de tantas medidas que foram sendo tomadas, né, para conter a pandemia, sempre com aquela máxima, né, temos que reduzir a circulação de pessoas para reduzir a circulação de vírus. Algumas medidas faziam sentido, né, mas a gente viu tanta medida estúpida. Fechar o mercado é uma atividade extremamente essencial. Você fechar o mercado às 8 da noite. Ou fechar a prateleira do mercado. Fechar a prateleira de mercado para não vender determinados produtos. E você tinha tantas outras, né? Sendo que a gente sabe, desde o começo da pandemia, que você tem ali 4 ou 5 questões chaves. Teste e rastreio, ventilação natural, uso correto de máscara, higienização das mãos. E aí você... Cordões sanitários, né? Cordão sanitário para fazer testagem, né? Que tá na lógica da testagem em massa. Não, o mercado não pode funcionar depois das 8. Tudo bem, eu até entendo que é para desincentivar ao máximo que as pessoas saiam. Só que o efeito colateral disso é péssimo, né? E foi esse tipo de medida que foi descredibilizando cada vez mais o distanciamento controlado e as bandeiras, né? Eu acho que essa foi a grande questão, né? A perda da credibilidade do sistema, porque quando as pessoas percebem que o sistema tem lógica, elas levam mais a sério. Quando elas começam a achar que é um sistema tirado da cabeça de quem está, para não dizer outra palavra, né? Tirado da cabeça de quem está fazendo a administração, elas param de levar a sério. Quando elas param de levar a sério, aí não tem mais o que se faça para que elas comecem a cumprir com as medidas que são orientadas. Então, quando tu fecha um pedaço do mercado, quando tu fecha ele às 8 da noite, quando tu diz que pode... Qual que era o caso que era muito gritante também? A questão do tênis lá, lembra que tinha um negócio... Cada uma das hipóteses ali começa a dar confusão, assim. A questão do tênis, que tu não podia jogar tênis com uma pessoa, só com um instrutor, porque o instrutor era uma atividade... Cara... Sim, entrava uma atividade profissional específica. Isso, entrava em treinamento e se é contra a pessoa... Não... cara, o dia que eu ouvi isso, eu já até falei no podcast aqui, vou falar de novo, o dia que eu ouvi na rádio, pelos técnicos do distanciamento controlado, explicando o que podia, o que não podia naquela semana, e vinha perguntas e mais perguntas, dizendo o seguinte: posso vender eletrodoméstico? O meu alvará é de material de construção e eu tenho eletrodoméstico, eu posso vender? Não pode, porque eletrodoméstico não pode. Mas no mercado pode. No mercado pode, porque... Aí as pessoas não acreditam mais. E aí morreu o sistema de bandeiras, né? Simplesmente morreu, ninguém acreditava mais nele e o governo percebeu que ele morreu. E a gente criticava bastante esse modelo e levamos algumas sugestões, né? Porque também não vale a pena destruir um modelo sem levar sugestões para a melhoria dele. E dentro das sugestões estava justamente, acho que o ponto que a gente mais falou desde maio do ano passado, na fatídica live do distanciamento soviético, né? Como é que era o título da live? Era Distanciamento Controlado ou Planejamento Soviético, né, Fred? Eu o Fred e o Bruno. Onde a gente trouxe alguns pontos ali, que foi naquela semana que Santa Maria entrou em bandeira vermelha por ponto percentual, porque o hospital não conseguiu lançar a tempo 2 novos leitos que existiam de fato. E ali a gente trouxe algumas sugestões, e a primeira delas era: o sistema tem que servir como um parâmetro, né? Ele tem que ser algo para tu visualizar, tu analisar e tu tomar a decisão, e não o tomador de decisão. E talvez seja isso que faltou agora no 3A, né? Agora eu não sei se está em bandeira vermelha, preta, laranja ou amarela. Essas comparações agora vão ser inevitáveis entre o modelo anterior e o modelo atual, né? O modelo anterior, quando surgiu, eu confesso que eu achava bem interessante, assim, porque ele parecia muito simples, né? Olha, você tem 4 sinalizações e 4 sinalizações muito claras. A bandeira amarela, a bandeira laranja, a bandeira vermelha, a bandeira preta. É muito intuitivo para qualquer um que olha: poxa, bandeira vermelha, a situação é preocupante; bandeira preta, poxa, a situação é alarmante, né? Só que ao longo do tempo,
com tantas modificações que foram sendo feitas no modelo, eram 11 indicadores que no final, com a salvaguarda que foi criada, se tornaram 2, e que depois foi criada uma outra salvaguarda que na prática não valia mais os 11 indicadores, valia só um indicador. Ele foi perdendo credibilidade e, mais importante, né, ele parou de responder ao momento da pandemia, né? Então ele ia tendo que ser alterado porque ele não refletia mais o problema da pandemia naquele momento, né? E tinha esse problema. Uma coisa é você ter lá 11 indicadores para você analisar e você tomar a decisão com base nesses 11 indicadores, ouvindo um comitê científico, que tem que ser um comitê científico não só de médicos, mas de outros cientistas. Puxar para o nosso lado aqui, Felipe, economistas, cientistas sociais, médicos. Os economistas. Né? Porque a pandemia ela não tem só efeitos na saúde, né? Ela também tem efeitos colaterais na economia, na vida. Então você tem que ter equilíbrio para tomar as decisões. Só que o modelo do distanciamento controlado, você não tinha essa decisão. Você tinha um modelo onde você tinha 11 indicadores que faziam um cálculo e aquele cálculo eventualmente determinava se o negócio ia abrir ou não. E aí quando o cálculo ele dá 1,151 e você tem que fechar, mas se ele desse 1,50 você poderia abrir, você pensa, poxa, peraí, porque não tinha 2 leitos livres, nós vamos fechar toda a cidade? E as pessoas começam a ficar céticas, né? Então, ao longo do tempo ele foi perdendo credibilidade. Quando veio a nova onda, né, a nova cepa, ele absolutamente não entendeu o que estava acontecendo. E aí ele foi perdendo mais credibilidade ainda, porque as decisões foram sendo dinâmico, políticas. Né? A evolução da pandemia ficou muito dinâmica. E as decisões foram sendo políticas em cima do modelo, e aí se criou o modelo do 3A. Por um lado, o modelo do 3A é bom, porque a decisão está na mão do gestor. Você tem lá todo um hall de indicadores, mas os gestores é que vão tomar a decisão e vão dizer, olha, tomamos a decisão com base nos indicadores. Aderiu ao nosso pedido, né? Por outro lado, tem esse problema que tu falou, José. Tu entra lá hoje no site e você não sabe qual que é a situação. Porque você não tem mais aquela sinalização de, olha, bandeira preta, não, bandeira amarela, tu sabe, tá os dados ali. Tá os dados ali, mas não é intuitivo. Não é tão intuitivo, simples de ver. Tu Ele sabe, peca pela falta de didatismo. E tu sabe até por ali, né? Se uma pessoa tem um mínimo de conhecimento e manuseio de um painel de dados. Sim. A pessoa que talvez não tenha esse conhecimento, ela vai olhar ali, ela já não vai entender muito bem, porque são painéis com vários indicadores. Né? Talvez sejam limitações da própria ferramenta. Né? O problema do modelo anterior uma delas era a arbitrariedade. Né? Essa arbitrariedade do 1,51 para 1,50 para 1,49. Isso até com 1 mês, 2 meses, 3 meses a população aceita. Depois de um ano, assim, não aguenta mais uma coisa como essa. E ele passava uma boa noção do perigo. Então, ele tinha um efeito didático interessante. O problema é que ele não conseguia mais acompanhar esse efeito do dinamismo da evolução da pandemia. O modelo atual, de certa forma, prega mais bom senso, né, na tomada de decisão. Ele é mais sensato. E ele tem atualizações diárias. Ele mede mais na ponta a pandemia, de fato. Né? Agora, se vai funcionar propriamente, se a gente vai conseguir efetivamente passar a mensagem sobre a gravidade do momento para determinada região, é algo que a gente vai ter que esperar. Porque a metodologia por trás desses tipos de decisões, né, elas são naturalmente limitadas. Então, a gente precisa ver isso no tempo mesmo. Para mim, o maior problema que eu vejo, assim, mesmo entendendo e trabalhando, pesquisando ali sobre o sistema de 3As, eu vou ter dificuldade, confesso que vou ter dificuldade quando recebermos um aviso, alerta, alguma coisa assim, de saber se e como o Fred falou, é inevitável comparar. Esse aviso alerta é uma bandeira vermelha, uma bandeira preta? Vamos fazer uma pesquisa rápida. Qual vem primeiro, aviso ou alerta? Aviso. Todo mundo tá sabendo. Mas é que a gente aqui sabe, a gente lida com isso, né? Mas hoje eu vi aviso, alerta e ação, a gente não explicou, né? Tem uma ação aí. Não, porque eu fui dar uma entrevista esses dias. Eu fui dar uma entrevista esses dias e na hora eu me fiquei na dúvida. Hoje a capa de uma matéria da ZH era assim: 7 regiões recebem aviso e 5 recebem alerta. Era mais ou menos isso. Se eu não me engano, eram 7 e 5. Comunica simples, muito mal. Comunica mal. De fato, isso não te diz muita coisa, né? É bem simples, eu tinha visto uma coisa. Tô te dando um alerta agora, depois da ação. Ou eu te alerto e depois eu te aviso. Eu acho que o aviso, alerta e ação é mais racional, mas comunica mal. As bandeiras, com todas as críticas que a gente fazia ao sistema de bandeiras, ele tinha esse aspecto de comunicar melhor. Que
apesar de, né, de ter sido vendido como um grande inovação, etc., realmente no Brasil foi um dos pioneiros, junto com São Paulo e Minas, mas o mundo já estava adotando esse sistema de cores. É intuitivo, só a gente pensar no sinal de trânsito, né? Por que o sinal de trânsito é verde, amarelo e vermelho? É intuitivo para as pessoas, né? Agora, vamos ver, acho que o modelo vai ficar, o novo modelo, o sistema 3As, ele vai se colocar à prova agora, né? Sim, porque tem que ver como é que o vai ser. Brasil, e aí o pessoal que me conhece mais sabe que eu sou mais pandeminion, que o pessoal brinca muito comigo, Confinamento. né? Confinamento. Por mais que a gente tenha uma preocupação grande com a economia, a gente também sabe que enquanto a gente não tiver a superação do vírus, a economia vai ter suas dificuldades, né? E o Brasil nunca adotou uma estratégia de supressão, né, como outros países adotaram, né? É evidente, se você colocar todo mundo trancado em casa por um mês, o vírus some, porque o vírus para de circular, que ele depende de pessoas a pessoas. Mas a gente não pode fazer isso, a gente pode colocar as pessoas um mês trancadas em casa, senão vai todo mundo morrer de fome. Mas nós estamos vivendo um momento onde a gente, ao mesmo tempo que a gente está vacinando, está reduzindo as mortes nas pessoas mais velhas com comorbidades, a vacinação está avançando, a gente tem uma taxa de vacinação boa no estado de primeira dose, a cobertura de segunda dose também, apesar dos problemas, está sendo concluída. A gente também está voltando a ter um aumento de casos, um aumento de internações em algumas regiões. Em várias regiões que receberam aí o aviso e o alerta já passaram de 100%. Será que o modelo, no caso o sistema, né, vai conseguir dar, e aí eu acho que o Felipe já até perguntou isso, né, a sensação de gravidade, não só para as pessoas, né, mas para as pessoas e para os gestores públicos tomarem as medidas corretas? E aí eu já trago a resposta da minha opinião. Eu acho que não. Por que eu acho que não? Porque o Brasil, de forma muito errática, só controla a pandemia abrindo e fechando. Exatamente. E existem outras formas mais baratas, mais eficientes de você controlar a pandemia, que a gente bate nessa tecla desde o começo da pandemia. Sim, e faz nós mais de ano que a gente sequer fala testamos o modelo. Isso é muito ruim. Testar, rastrear e isolar somente aqueles que estão contaminados e eventuais contatos de pessoas contaminadas. Foi o que a Coreia do Sul fez, foi o que a Alemanha fez, foi o que os países que conseguiram vencer o vírus fizeram. Essa ação de rastreamento é meio silenciosa. Tipo assim, beleza, tomei um aviso, depois de um tempinho tomei um alerta. As ações vão ficar por região. O alerta me exige que eu tome uma ação em 48 horas. Quais são as ações que o governo espera que eu, enquanto prefeito, tome? É fechar comércio? Restringir horário? Eu suponho que vai acabar descambando para isso. Que me parece fechar comércio muito, pronto. Eu fecho aqui. Me parece ser muito preguiçoso isso, cara. O Fred trouxe isso que concordo eu reitero várias vezes nas minhas falas. É muito preguiçoso combater a pandemia só fechando o comércio ou restringindo a atividade. Eu acho isso uma preguiça muito grande, cara, porque tu é míope. Aumentou os casos, fecha comércio. Diminui os casos, abre comércio. Ou toma muita pressão, abre comércio. Por que a gente não rastreia, né? Por que a gente não faz um cordão sanitário? Sendo que a gente tem, inclusive, outros mecanismos de você incentivar as questões, as atividades de baixo risco, né? Por exemplo, no começo da pandemia, tinha gestor estúpido que fechava parque. Gente, atividades ao ar livre são das mais seguras, porque o vírus ele não fica no ar por tanto tempo. Um determinado momento ele cai. Atividades em local aberto são muito mais seguras. Então, por exemplo... Sim, então uma das medidas é deixar a janela aberta aqui. Exatamente. Ao invés de você, por exemplo, fechar o bar, fechar o restaurante, por que você não diz assim, olha, no ambiente interno pode só uma ou duas mesas, dependendo do tamanho, mas no ambiente externo pode estar seguro, só evitem mesas com muitas pessoas. Tu preserva o emprego do garçom, do cozinheiro, do motoboy, enfim, das pessoas que estão trabalhando ali, você preserva o mínimo de atividade social para as pessoas, porque também... Vamos lá, a saúde mental, né? Sair para jantar, fazer uma atividade, o mínimo que a gente precisa manter da nossa vida minimamente funcionando, mas você não simplesmente manda fechar, Fred, né? tem outra então você coisa, incentiva atividades de baixo risco, usa os protocolos adequados, os ônibus, né? Fecha o comércio, mas os ônibus lotados, as pessoas todas aglomeradas, né? Não adianta, né? A hipocrisia do setor público. Tem outra coisa que me parece também, você não irrita as pessoas, né? Que é outra coisa importante, porque quando você começa a lidar com medidas que não parecem fazer sentido, você começa a se irritar com toda e qualquer medida. E aí mesmo as medidas que são efetivas, usar máscara, se distanciar minimamente, começam a irritar. Sim, pega ranço. Pega ranço, cara. As pessoas ficam com ranço das medidas. Descredibiliza totalmente. E aí, mesmo quando você abre de uma forma que nem o básico mais é respeitado. E aí, obviamente, você abre, explode caso de novo, volta uma onda de fechamento.
a gente cria um próprio ciclo vicioso oriundo de medidas insensatas. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a combater, a despeito de também reforçar muito essa noção de que a gente precisava testar e rastrear. Acima de tudo, rastrear. É que o rastrear, como ele é uma medida meio silenciosa, né? Parece que o governo não está fazendo nada. O que é rastrear, meu? Explica o que é rastrear. Basicamente rastrear, você criar cordões, e basicamente cordões sanitários, em que você... Não, usa a palavra simples, cara. Cordões sanitários. Cordões sanitários, o cordão sanitário. Você Não, usa uma palavra simples. Barreiras sanitárias. Barreiras sanitárias? Não, meu, pra mim rastrear, explicando de forma simples, é o seguinte, tu testou positivo, me diz com quem que tu conversou nessa última semana. Isso é uma segunda forma. Né? São e aí várias. eu vou atrás desses caras e você isola essas pessoas, exatamente. Isso pra mim é rastrear. Você faz uma espécie de barreira, mas isso é uma barreira domiciliar, vamos dizer assim. Há outros tipos de barreiras que você pode fazer para controlar a mobilidade, por exemplo, né? Porque há muita mobilidade urbana. Então você pode criar em zonas de maior mobilidade urbana barreiras sanitárias, em que você faz testagem e isola especificamente. E depois esse tipo de isolamento, que é o domiciliar, provavelmente. Quem da tua família? Com quem você teve contato? Isso é o Isola todo contact mundo. tracing. E a muito partir usado. coordenador. Um... Só que isso é silencioso, demora, dá um efeito que aparentemente não é Mas rápido. olha só que interessante, Mas é o que funciona. O Brasil sabe fazer isso. O Brasil tem uma estrutura de agentes de vigilância sanitária, de agentes de vigilância epidemiológica, de agentes de estratégia de saúde da família. O Brasil teria mão de obra qualificada para fazer esse tipo de coisa. Claro. Chegou no posto de saúde, testou positivo, formulário de pesquisa. Testou positivo, onde é que o senhor esteve ontem? Eu estive no trabalho, que preciso do contato de todas as pessoas. Em casa, contato de todas as pessoas. Esteve em algum outro lugar? Eu fui no mercado tal dia. Bom, então eu vou testar todo mundo do trabalho, vou testar todo mundo de casa, e no mercado eu vou lá fazer pesquisa para ver se as pessoas... Adelar, com a tua esposa, estão apresentando sintomas. Quando ela estava grávida, te lembra? O que aconteceu? Ligaram, vigilância sanitária de Cachoeirinha? Sim. Já era Cachoeirinha, Já né? era Cachoeirinha. Ligou pra esposa, dar 20 minutos com ela no telefone. Explicaram tudo e tal. Só que, né, as coisas mudam, né? Isso era em junho, né? Mas esse é um exemplo positivo que deveria se espalhar para todo o Rio Grande do Sul, para todo o Brasil, e que a gente tem relatos contrários, né? De que não aconteceram, que não acontecem, né? E que às vezes, pelo contrário, testou positivo, vai para casa, minha esposa, toma aqui um medicamento, né? Enfim, vou discutir medicamento, daria um podcast único para isso. Mas não faz o rastreio, não vai buscar, né? Eu tenho um exemplo super negativo disso. Eu já tive Covid lá em maio de 2020. Aí 2 meses atrás eu tive os mesmos sintomas, tudo igualzinho, mesma dor no corpo, mesma febre, mesma tosse, mesmo tudo igual. Meu filho também começou a ficar ruim, aí eu levei ele para o hospital. Fizeram um teste, coletaram nele, né? E eu expliquei pro médico, cara, eu tô com a mesma sensação assim, minha esposa também. Aí, na triagem, me passou pro médico, o médico me analisou de novo e falou assim, acredito que você está com Covid. Aí eu perguntei, e o teste? Não, a gente não vai fazer em ti. Porque aqui a gente só faz teste pra quem vai internar. Cara, esse negócio tipo assim, aí... Cara, faz o teste. Foi... Eu tive que ir na farmácia pagar 90 pila pra fazer um. Eu até entendia, cara. População, quando no início da pandemia não tinha teste suficiente. Não é o caso de agora. Mas, cara, maio de 2021, por favor. O custo econômico de você fechar tudo compensaria a compra de testes. E falando de saúde, enquanto a saúde da população está precária, a saúde de algumas castas do funcionalismo... Olha o gancho que o homem conseguiu, hein? Cara. A gente não vai sair mais aqui. Olha aí, cara. Ele não vai sair Falando mais aqui. em saúde precária, a elite do funcionalismo está com auxílio saúde. Que gancho é esse, hein? Gancho. Que gancho é esse? Que orgulho de ver, Pois né, auxílio saúde, benefício aí que foi concedido pelo Judiciário, Ministério Público e Defensoria. Bom que o Fred já fez a troca aí, porque eu ia falar que a testagem, cara, antes de trocar de assunto, a testagem, cara, é muito importante, sabe por quê? Porque a gente tá meio acostumado com esse negócio de, coloca os dados, quantos estão infectados. Cara, não é videogame. Isso aqui não é videogame, não é um negócio que vai aparecendo, ou não é uma doença que tem um sintoma tão gritante na tua frente, sei lá, tinha uma doença, uma pandemia antiga que criava bolhas e coisas na pele da pessoa, tu via na cara que ele tava com Sim, o Covid você tem pessoas não até tem. assintomáticas. Não tem, precisa testar, é o mínimo do mínimo do mínimo. E tinha uma época que se falava, não, só vá pro hospital
se tiver com falta de ar. E aí Sim, tu falta chega de lá, ar é no último. e aí, enfim, é uma situação muito, muito ruim, muito mal pensada o combate à pandemia no Brasil inteiro, diria, no Brasil inteiro. Tanto o governo federal com o negócio das vacinas, que empurraram o máximo possível para conseguir Nos a vacina, atrasamos, né? e agora os governos estaduais também nesse negócio que parece não acabar nunca. O Pazuello disse que nunca houve óbito. Bom, mas falando em saúde precária, né, senhor Frederico Constantino, falando em saúde precária... Tu quebrou o gancho do Constantino. Ele quebrou o gancho. Quebrou o gancho do Avacalhou Constantino. completamente o gancho. Avacalhou completamente o gancho. Fala aí, Avacalhou o Fred, gancho. falando em saúde precária... Não, eu ia passar um pano pro Judiciário, pro Ministério Público, pra Defensoria, porque eles não pagaram o auxílio saúde. Eles só instituíram. Eles só criaram, Só exato. criaram. Não pagaram ainda, vão pagar depois. Mas é um pano assim, paninho assim, guardanapo, tá? Porque depois de instituído é só você normatizar e começar a pagar. Vamos explicar com calma isso aí, né? O que aconteceu foi o seguinte, a gente foi surpreendido um tempo atrás com algumas pessoas nos dizendo que o Ministério Público tinha instituído, regulamentado o auxílio saúde, que é um reembolso no limite de 10% do salário deles para gastos com saúde. Isso no meio da pandemia, enquanto estava... Por um lado, eu ouvia eleitores meus desesperados que suas empresas estavam fechadas e eles não tinham mais o que fazer, que estavam demitindo gente, que estavam no desespero completo. E do outro lado, A turma ganhando 3 mil, até 3 mil. O pessoal que ganha bons salários, alguns têm salários mais baixos, mas eles têm um benefício muito grande, que é a estabilidade, que é fundamental, né? No meio dessa pandemia, uma pessoa que tem estabilidade, ela tem uma tranquilidade muito maior. Do que uma pessoa que depende do setor privado. Salários em dia, etc., instituindo o auxílio saúde. E aí a gente acabou descobrindo depois que a Defensoria Pública já tinha criado e não tinha sido notícia, tinha passado batido da Defensoria Pública, e o Judiciário, não me lembro qual foi o momento em que foi instituído isso, mas também foi. Basicamente é isso, é 10% de reembolso para gastos com saúde. 10% do teu salário. Adveio de uma resolução do CNJ, né? Que basicamente se espelhou para cá. Isso, exatamente. Eles fizeram isso aí lá em março desse ano, tá? E aí esse auxílio é para ressarcir essas verbas indenizatórias, enfim, etc. Pode chegar até R$3 mil para desembargadores, e para o pessoal que é servidor é 10% do seu próprio... Não, 10% do seu próprio salário. Não, é 10% do subsídio do salário do juiz com Quanto menor que salário. De entrância quanto que inicial. recebe esse rapazinho? O juiz de entrância inicial é 20 e poucos mil. 3 então mil ele a mais, tem né? esse 2 limite, pauzinho. 2 pau para se ressarcir. No caso da defensoria, é o defensor da entrância O que é inicial. uma vergonha, porque Que é em algo bem geral grande. eles já têm plano de saúde, né? Então é uma forma de você aumentar a sua remuneração de forma indireta, né? E eu acho que é muito engraçado isso, porque a Constituição da República, né, e a Constituição Estadual também, isso sempre foi muito claro, né? A reserva legal para a criação de auxílio, de benefício, ou seja, quem tem o poder de fazer isso, né, é a lei. Então, se o Judiciário quer instituir um auxílio saúde, Que mande um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Só que eles criaram esse tal de Conselho Nacional de Justiça, e olha que interessante, o Conselho Nacional de Justiça, ele pode sim, através de resolução, regulamentar questões internas. O STF disse que é constitucional. Só que uma coisa é você regulamentar, por exemplo, a forma de um juiz ser promovido, a forma de um juiz de uma comarca para outra, de um promotor de uma... Que é a estrutura de carreira, né? Estruturas assim, Exatamente. que não envolvam benefício e remuneração. Agora, quando você está falando de remuneração, tem que passar pelo parlamento. Por que a gente fala, tem que passar pelo parlamento? É porque a gente quer discutir simples e puramente? Não, é porque, em última análise, está passando pelo crivo do povo. O povo que paga a conta, pelos seus 55 deputados que os representam, vai estar dizendo, ok, vamos pagar para vocês. É por isso que criação de cargo, de estrutura, mudança de salário tem que passar pelo povo, porque é o povo que paga a conta. Mas eles, muitas vezes, né, lá no CNJ, no CNMP, né, nesses conselhos aí que foram criados, se sentem à margem do povo, à margem da lei. Não, nós vamos nos pagar aqui porque nós temos autonomia financeira. Esse é o câncer do país. Dá pra falar palavrão no podcast? Não pode falar palavrão. Esse é o câncer do país. vou colocar Autonomia financeira. Fica o recado. Coloca aí, um kilohertz do tio. Não, mas é que É o câncer isso do esse país. argumento Enquanto da não autonomia acabar. orçamentária sempre foi um argumento que eu acho que é um escudo, né? O cara se escuda disso e fala, não, eu tenho autonomia, como se o dinheiro não viesse do mesmo lugar, que é o cobrança de impostos. E na época eu fiz A autonomia financeira orçamentária é basicamente assim, ó, eu faço você pagar sem te consultar. Porque eu tenho autonomia. Isso, inclusive, foi dito nos comentários, né? Do quê?
do tweet que tu fez Da autonomia financeira também. Sim, sempre é disso. Eles se né? escudam nisso o Não, a tempo todo. gente não é dinheiro gasto a mais porque já está no orçamento. Já tá no orçamento. É sempre assim. Aí depois todo ano tem que dar um aumentinho no orçamento. Sim. Aí se tu briga contra o aumentinho no orçamento é um absurdo. Sabe? E eu lembro que na época eu fiz um vídeo de desabafo. Né? Tipo, botou a câmera aqui, eu falei o que deu na telha na hora lá. E isso repercutiu tanto bem quanto ruim, né? Teve gente que ficou bravo comigo que eu desabafei, falou que não, tá absurdo, que tem que mudar isso aí, como se fosse eu sozinho que pudesse fazer isso. E teve gente que se sentiu, né? Que sentiu também que é complicado. Representado, né? Porque é complicado esse negócio, cara. A gente tá sempre batendo aqui. A gente já brigou com os honorários de sucumbência da Procuradoria-Geral do Estado. Que voltaram. Que, aliás, voltaram a pagar. A gente tem que falar sobre isso logo mais em breve. A gente vai falar de novo. A gente tá pesquisando já quais são os valores. São valores bem altos. A gente já brigou contra os aumentos, auto-aumentos, né, autoconcedidos aumentos de salário do Judiciário, do Ministério Público, etc. A gente tá brigando agora por conta do auxílio saúde. E parece que às vezes a gente está dando burro em ponta de faca. E aí a gente apresentou de novo, né? Como é que é o nome do negócio? Decretos legislativos. A gente apresentou projetos de decretos legislativos, PDLs. E foram aprovados na CCJ, né? E aí eu até fiz não sei se chegou a acompanhar isso aí, galera. Quando foi aprovado na CCJ, na Comissão da Constituição e Justiça, os PDLs, que aí vão para o plenário para poder suspender esse auxílio saúde, eu postei na internet, cara, eu fui hiper criticado por pessoas que receberiam o auxílio saúde nas redes sociais. Foi assim, foi um negócio, eles falaram assim, os servidores não recebem tão bem quanto os juízes, que isso é óbvio, né? Os servidores estão sem reajustes há tantos anos, que durante a pandemia os gastos com a saúde aumentaram, que é direito ter o gasto com saúde ressarcido pelo Estado. Isso tudo foi dito, né? E que não é um privilégio, porque os deputados são privilegiados. E aí eu me pergunto Teve gente que perguntou se tu tinha auxílio de saúde também. Perguntaram se eu tinha auxílio de saúde. Eu não tenho, né? Não tenho auxílio de saúde, não tenho auxílio terno, como alguns dizem, não tenho auxílio moradia, não tenho nada desses negócios. E ainda é um dos deputados mais econômicos da Assembleia. Ainda são dos mais econômicos e a gente acabou com o auxílio, aquele mudança. Então, e aí, cara, eu me pergunto qual que é o paralelo na iniciativa privada. Será que o trabalhador na iniciativa privada tem tudo isso? Será que o cara que perdeu o emprego agora está vivendo 600 pila por mês do governo federal, que nem mais é 600 pila por mês, será que ele tem isso? Falta solidariedade, né? Vamos falar a verdade. Eu lembro do nosso estudo, a gente fez um estudo em 2019, né? Até seria legal nos links aí do Spotify, do YouTube, botar esse estudo. Do prêmio? A gente calculou o prêmio salarial do servidor público. O que é o prêmio salarial, né? Você compara, quando você compara na média, o servidor público ele ganha mais do que o trabalhador da iniciativa privada na média normal, né? Uma média normal. Só que, em geral, o servidor público ele tem formação superior, porque os concursos exigem, em geral ele tem mais experiência, né? Você não pode comparar assim por alto, né? Então, o que você faz? Você calcula o prêmio, que estatisticamente é você tentar ajustar pessoas iguais, né? Então, formação, experiência, etc, etc. E aí você encontra, principalmente no Judiciário e no Ministério Público, que o prêmio salarial, ou seja, o quanto eles ganham a mais, é mais que o dobro da iniciativa privada. Descontar esses aspectos de formação. Exatamente. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa específica, um advogado de 30 anos, com experiência de 10 anos, formado, pós-graduado. Quanto ele ganha no setor público, quanto ele ganha no setor privado? No setor público, ele ganha muito mais, né? Então, essa é uma correção histórica aí que o Brasil vai um dia ter que fazer, porque o povo não aguenta pagar a conta. Lembrando que isso é média, né? Desigualdade daqui a pouco vem um advogado do setor público e dizendo quem ganha pouco. Não, na média, né? Isso torna o Estado brasileiro um concentrador de renda, né? Isso é um problema, porque a gente concentra a renda e vai contra toda a política de desenvolvimento que o Estado deveria fazer. Então... É isso, cara. Isso é muito problemático. Isso tem que ser salientado e reiterado. A pessoa que defende Estado grande, ela defende muita transferência de renda do mais pobre para o mais rico. Exatamente. Ainda mais no nosso sistema no Brasil, tributário que a gente tributa, principalmente. Né? No Brasil, principalmente. A gente tributa o pobre para passar dinheiro para essa gente. Quem paga muito imposto no Brasil é pobre, em regra. E quem se beneficia muito do Estado grande é rico, em regra. É isso. E vamos lá, o servidor público que ganha 20 mil reais por mês é rico no Brasil. No Brasil. É rico. Exatamente. É isso que a gente tenta explicar pro PT, né? E pra turma da esquerda. Né? Não, a esquerda diz que ganhar 40 mil por mês é pouco. Isso. O Estado que eles defendem, na verdade, concentra a renda. A gente não defende um Estado propriamente inoperante, mas um Estado mais eficiente nesse sentido. Eu acho que a gente tirou algumas conclusões legais aqui, hein?
Para lá. a gente ir encaminhando aí para o final para Pra eu poder ir pra minha entrevista. poder ir para os próximos compromissos. Eu tô atrasado. Reforma tributária, reforma administrativa para acabar com privilégios, reforma tributária para simplificar, reforma administrativa para acabar com privilégios, Uhum. né? E falamos aqui de pandemia, né? Testar, rastrear e vacinar. Isso aí. Para que a gente possa superar essa M que nós estamos vivendo há 1 ano e meio aí, que parece que não tem fim. Foi uma boa Isso conversa, aí. hein? Basicamente isso aí. Uma boa conversa. Uma boa conversa. O Não, coordenador trouxe estilo pra conversa. Faltou um vinhozinho, né? Acho que é isso, né, gurizada? O coordenador fez um bom resumo, né? O vídeo do desabafo, esse que eu mencionei, ele bombou, né? Ele continua sendo um sentimento bem latente aí. Muita gente foi lá e pediu força, mas, de novo, mais uma situação onde o aparato ali se movimenta. E, cara, tem até gente que veio conversar comigo de forma bem, assim, de boa vontade mesmo, que é uma pessoa que percebeu a situação e veio falar comigo, uma pessoa que votou em mim, etc. Falou, Giuseppe, eu votei em ti. Eu concordo em 90% das coisas que tu fala. E eu acho legal esse tipo de conversa, porque não é aquela conversa simplista e rasa de eleição, né? Que, eu concordo com 90% do que ele falou. Esse pontinho aqui que eu discordo, não voto mais nele. Vira pra você não prestar. Aí tem um outro cara lá que tu não concorda com quase nada que o cara faz, mas uma pequenininha coisa que ele falou que tu gostou, putz, esse é o cara que me representa. Não é assim, né? A política não é assim, não é tão simples assim. E essa pessoa me falou, eu acho que isso na questão do auxílio saúde, tu não tá certo. Porque a gente já ganha, os servidores aqui ganham um pouco, eu, no caso, ganho, não vou dizer o salário da pessoa, que é um salário médio para baixo, e eu acho que é importante receber auxílio saúde, etc, etc. Eu respondi para ela, olha, eu acho que não, tu tem um benefício muito grande, que é a estabilidade, né? É uma coisa que só quem não tem sabe o quão é preocupante tu achar que a cada mês que passa tu fica preocupado. Se tu vai um continuar. auxílio, né? É um auxílio tu poder ter essa estabilidade. É um auxílio. Já trabalhou bastante no setor privado, sabe como é que é isso, né, cara? Tu não sabe o que vai acontecer. Quem tem empresa também não sabe o que vai acontecer no mês seguinte. momento como esse, né? No momento, Você não sabe nem se o teu negócio mês que vem vai estar Nesse aberto. momento é pior ainda. É um A salário, empresa que você trabalha pode É um fechar. salário menor do que o do setor público e tu não sabe se no outro dia tu vai estar trabalhando. E tu tem que... O plano de saúde tem que sair do teu bolso. Exato. Você vai pagar isso, Só que né? já não é um privilégio? Exato. E eu não sei se isso não é uma situação que acontece com a pessoa que entrou, que só viveu a vida inteira trabalhando no setor público. Porque quem tem atividade no setor privado sabe que é difícil, cara. Não é complicado, não é fácil não viver no setor privado. E com a pandemia, meu Deus, é pior ainda, né? E tem alguns que falam também, tem algumas pessoas que falam que eu acho que é importante trazer. Não, mas eu pago meus impostos também. Eu sou servidor público e pago meus impostos. Tudo bem, uma parte do salário, é um estouro, uma parte do salário tu paga impostos, evidentemente, mas tem que lembrar que todo o teu salário é oriundo de impostos. A outra parte tem que ser completada de alguma forma. Eu brinco que dá pra dizer que é uma espécie de estorno, né? Você recebe tanto em impostos, de impostos. E eu acho que é estorna importante uma a gente parte. pontuar também, que muitas vezes a pessoa fala, mas então vocês são contra o servidor público? Pelo contrário. Não, de forma alguma. A justiça tem um papel essencial, o Ministério Público tem um papel essencial, os servidores da saúde, da educação, da segurança têm um papel essencial. A única coisa que a gente defende é que tem uma remuneração minimamente compatível com a sua formação e com o equivalente no setor privado, que não tenham privilégios, né, e que o serviço ele seja avaliado de forma meritocrática e que as promoções sejam de forma meritocrática. E não como era antes, por exemplo, passava 3 anos, ganhava aumento, mais 3 anos, aumento. Tá, mas e aí? O que tu melhorou no teu Isso é uma serviço para a letargia, população? né? Nada. Letárgico lá. Só esperando a promoção. Simplesmente parâmetros iguais e questões parecidas. Se não for igual, que seja pelo menos parecido, que seja pelo menos algo que não salta tanto aos olhos, porque é difícil ver no setor privado um auxílio saúde de R$2.000 para uma pessoa que já comum tem ali, plano né? de saúde e que já ganha bem. Exato. Então, enfim, É muito isso. insensatez pro momento. E comum eu digo que não seja, né, um alto escalão de alguma coisa. Comum eu digo pessoas do dia a dia, e não comum no sentido de ser de menor capacidade, enfim, não foi isso que eu quis dizer. Bom, encerramento, tá? Acho que era isso. Obrigado pela participação aí dos 3 nobres colegas que estiveram aqui. Peço que deem feedback nas redes sociais, no Instagram, preferencialmente. Cara, eu repito isso 1000 vezes e eu continuo repetindo. Por favor, no Instagram, dá o feedback. O que gostou, o que não gostou e compartilhar o episódio com os amigos se estiver gostando. Eu acho que é isso aí. 30 Vou segundos. comentar lá então no 30 Facebook. segundos para cada um para se despedir. Felipe? Eu acho que foi legal, foi uma boa conversa, a gente conseguiu trazer bons pontos, acho que ajudou. Eu brinco, né? O coordenador da bancada trouxe elegância, garbo, Trouxe. estilo. Mas foi um bom papo, vamos em frente. Valeu, satisfação, me convidem mais vezes, estarei presente.
É isso? Isso aí. Delar. O cara coordenou tudo, né? Só Deu os isso. ganchos e tal. E é isso aí. Os ganchos foi bom, né? Os ganchos foi Os bom. ganchos foram bons. Um Mas ele abraço pra, cortou, né? um abraço E pra até Carol. não virou um podcast do Frederico Cosentino, né? Não virou, um podcast geral. Não palestrei tanto. Cara, eu tava Não, pronto pra deixar o Fred falar um monte e dizer pra ele fazer o próprio podcast, mas não deu certo. Não, Ele não. se conteve. Cara, eu sou um cara módico, Tá, Fred, então faz o teu podcast, cara. Faz o teu Eu sou um próprio cara módico. Mas é que eu não sou ninguém, deputado. Pô, eu sou um cara módico. Fredcast. Fredcast. Tchau.